Oi, gente, estamos de volta. Vou convidar a Ivana aqui para continuarmos a nossa live. Sejam bem-vindos de volta. Aguardar a Ivana entrar. E aí a gente retorna com essa indagação que ela fez. Do Senhor que perguntou qual a culpa dele. Oi! Voltamos! Ai, Você estava falando sobre o Senhor que perguntou qual sim, a e culpa aí ele dele. perguntou qual a culpa que eu tenho, né? E eu avaliei para ele e falei assim: realmente você não teve culpa nenhuma. Por isso é importante a gente ter a dimensão sobre o sistema desse sistema patriarcal, para que a gente possa fazer escolhas que sejam cuidadosas, que a gente saiba cuidar, que saiba valorizar o que, né, as relações que a gente constrói. Porque ele sempre precisou trabalhar. Ela também precisava trabalhar. E aí eu trouxe essa reflexão, né? Se fosse possível, se as mulheres ganhassem um salário compatível, como seria interessante se pudesse ser compartilhado? Ao invés de trabalhar o tempo todo, não ter tempo para ficar em casa, isso podia ser partilhado entre vocês dois. Você ter o privilégio de acompanhar e desenvolver o afeto com seus filhos. Né? Então, no final das contas, esse cenário todo ele traz prejuízos tanto para os homens quanto para as mulheres. O machismo, né? Ele não é bom Pra ninguém. para ninguém, porque no final das contas, claro, para as mulheres é muito mais, porque a gente entra numa condição de violência, nosso corpo é violado, né? A gente pode, o machismo mata e mata as mulheres. Né? E nós Se a gente for sofremos pensar na por dimensão das mulheres machismo. trans, por exemplo, as mulheres trans, sabe, são muitas coisas difíceis. Eu estou falando aqui muito desse modelo mais tradicional, porque eu sei que a maioria das pessoas que vão ouvir, enfim, mas a dimensão, por exemplo, o sofrimento mental que a população trans sofre em função desse modelo tradicional que é tão tolerador da liberdade, que é tão dolorido, né? Porque esse modelo machista e essa performance do masculino, desse top que exerce o poder e violência, sacrifica o que tem de mais humano na pessoa, que é a sua capacidade de amar, a sua capacidade de ser verdadeiro, de falar dos seus sentimentos, Demonstrar. de se mostrar, desenvolver a fé, se sentir acolhido, de dizer, olha, tá difícil. A força não tá a ver. A ideia de força tem a ver com quem reconhece as suas fragilidades também. Isso é muita força, né? Porque a verdade comove, as dores precisam ser acolhidas e esse acolhimento tem que ser coletivo, nunca é no nível do individual. Então, é muito doloroso essa sociedade patriarcal, ela só produz dor, adoecimento. Eu costumo dizer que é um câncer social. Né? Esse sistema patriarcal é um câncer social que mata e que vem matando. Assim, as pessoas falam, tá matando. Depois dessa lei, outra crítica que a gente escuta, né? As mulheres estão morrendo mais. Né? Então, que lei é essa que mata a mulher? Eu já escutei isso várias e várias e várias vezes, né? Então, assim, o que a gente vê hoje o que a gente percebe é a visibilidade desse fenômeno. É muito recente, 2015, que a lei do feminicídio foi promulgada. 2015, 2014, eu acho que foi 2015. Então, antes disso, não dava um nome para feminicídio. Qual a diferença, né? É a morte das mulheres pela sua condição de gênero, Por ser por mulher. ser mulher. Então, é uma questão muito grave e que a gente precisa trabalhar, né?
a história do Senhor que eu trouxe é para falar da importância da gente refletir, né? Tanto os homens quanto as mulheres. É muito importante os homens também abraçarem essa causa, estarem junto com a gente nessa militância, porque não é um problema das mulheres. E nem é um problema dos homens, pragmaticamente. Os homens, a gente já vai se desconstruindo e os homens também precisam se desconstruir. Né? Então, imagina que nós fomos educadas, minha educação teve essa base. Imagina a educação da minha mãe, a educação da minha avó, né? Com lugares muito definidos de gênero. Hoje é assim também. Nas escolas, enfim, brinquedos. Vai na loja e vai olhar os brinquedos de criança. Os brinquedos que... Outro dia eu estava participando de um evento que falava sobre isso, sobre diversidade no trabalho, dessa pauta de gênero e raça. E estava lá o diretor, o CEO da Xalingo. E ele dizendo das dificuldades e das críticas que eles receberam por desenvolver brinquedos que não tinham gênero e fazer campanha em cima disso. Né? Muitos consumidores escreveram: não consumo mais o trabalho de vocês, isso é ideologia de gênero. Enfim, todo esse discurso, né, esse discurso que é quase medieval. É quase medieval, sabe? Então, se a gente não volta 2 casas, a gente volta 5 séculos, sabe? Nesse discurso. Porque o debate sobre ideologia de gênero é de sacrificar, é de criticar as possibilidades de acolher as pessoas no que elas desejam ser. Não é de dizer que menino não tem que ser menino e que menina não tem que ser menina. Não tem nada a ver com isso, né? É de respeitar... Né? Então, é de respeitar o que cada pessoa deseja ser. Certa vez, eu atendi um menino que ele chegou até mim por conta de uma professora que era minha aluna no curso de psicologia. E aí ela me mostrou os desenhos dele. Ele desenhava e ele só se representava de menina. Ele usava vestido, tinha cabelo comprido. E aí ela falou das dificuldades dessa criança, né? Porque essa criança, ela estava no processo de alfabetização e queria só brincar com as meninas, só queria usar o banheiro das meninas, se desenhava como menina. A família... Eu travei. Travou. Eu vou fechar os comentários para ver se destrava, viu, gente? Depois eu abro no fim. Aí, tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Vamos aguardar um pouquinho para ver se volta. Se você quiser sair, aí eu te convido de volta para ver se melhora. Vamos tentar? Deixa eu convidá-la de novo. Lembrando, gente, que eu fechei os comentários. Depois eu vou abrir novamente, tá? Vamos ver aqui. Enviei o convite. Acho que agora vai. O Instagram não tá dando pra gente concluir essa conversa, hein? Ele tá dizendo: essa moça fala demais, essa moça fala demais. Mas é porque é um tema que é tão complexo, são tantas nuances, e a gente vê tantas coisas assim construídas no senso comum, que quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente usa o máximo e vai falar, né, de tudo que a gente pode para levar o máximo de informação, porque é muita informação, eu sei que é. Mas só para concluir a história da ideologia de gênero que eu estava falando, então esse menino chega para mim e aí, enfim, vi todos os desenhos e tal, e a professora dizendo: olha, ele estava no processo de aquisição, né, da alfabetização, estava sabendo fazer o nome dele e tal, e tal, e tal. Agora, ele está muito mais agressivo na escola, o que ele já tinha adquirido de competência, ele perdeu, ele já não consegue mais escrever o nome dele, mas agora ele está de menino. Né? Agora ele está... Toda a capacidade que ele estava de se desenvolver. Então, eu fiz algumas sessões com esse menino e depois chamei a mãe, a família, né, para conversar, especialmente a mãe. Uma família super tradicional, uma família
evangélica, a mãe evangélica, o pai também evangélico, né? Não tinha nenhuma referência dentro da família. E, enfim, esse menino era levado para as igrejas para ser exorcizado, porque isso aconteceu algumas vezes, né? E a mãe dizendo que ele estava melhor. Ou seja, pense no nível de sofrimento desse menino que tinha 3, 4 anos à época. 3, 4 anos. Pense no nível de sofrimento. É a população que mais comete suicídio. Porque é muito difícil existir, viver num espaço em que ele não existe quanto pessoa. É um ser abjeto que todo mundo recusa, ninguém quer, ninguém valida a sua existência, né? Somos seres humanos e a gente precisa do olhar do outro também para validar a nossa existência. Apesar de que é um movimento que a gente precisa fazer de diferenciação, mas isso também é importante, né? Esse suporte social. A gente está aqui na pandemia, todo mundo sofrendo a angústia de estar no isolamento social. Imagine pessoas que vivem a vida inteira sendo negadas nessa condição de isolamento social em função de um discurso ideal, né? De uma ideologia que diz que ele não existe, que essa pessoa não existe, que o desejo dela não existe, que, portanto, ela tem que se enquadrar em outro lugar. Isso é muito sofrido, né? E gera muitas dores, muitas dores. Então, essa coisa da ideologia de gênero, ela existe, na verdade. O que é a ideologia de gênero? A definição de papéis, né? De projeções de algo que é ideal. Então, esse modelo tradicional, modelo que vem dizendo o que é ser homem, o que é ser mulher na sociedade. O que a gente pode, o que a gente não pode. Isso não está na nossa carga genética. Né? Nós somos tão capazes como qualquer outro homem. E os homens também são tão capazes de desenvolver nossas habilidades como qualquer mulher, inclusive na maternagem. A gente tem exemplos diversos. Né? Então, isso é uma ideologia de achar que homem só pode fazer isso, mulher só pode fazer aquilo. E uma ideologia que tolhe imensamente as nossas potencialidades humanas. E que a gente precisa, sim, combater esse modelo. Não é para que homens virem mulher, mulher vire homem. Se quiser, ok, sabe? Isso tem a ver com o desejo de cada um, da forma como você quer ser percebido no mundo. E você tem que ser respeitado. Eu quero ser respeitada na minha condição de mulher. Assim como a mulher trans também merece meu respeito. Eu não tenho nenhum direito. Eu não quero que ninguém viole meu corpo e que me diga como eu devo me comportar. Se me disser hoje, você tem que andar de homem, eu não vou desejar isso. Por quê? Que uma pessoa que se sente pertencente a outro gênero tem que fazer esse sacrifício, esse sofrimento, essa autoviolência. Não é autoviolência, porque não é ela que se violenta, né? Ela é violentada pelo olhar dos outros, pela essa perspectiva social. Então é muito, muito delicado. Então, assim, eu já tô perdida aqui, já saí umas 2 vezes dessa live, já tô voltando. Acho que tá bom, né? Já falei da pandemia, enfim, falei panoramicamente, mas eu acho que eu trouxe muitos elementos que nos ajudam a pensar essa condição tão dolorosa das mulheres nesse cenário atual. Para encerrar, oi? Eu queria que você falasse, né, desse algumas dicas, algumas orientações sobre como quebrar essa cultura da violência, essa cultura aí de gênero, para possibilitar aí menos sofrimento, né, menos vítimas. Então, aí a Lei Maria da Penha é tão incrível, sabe? Porque não tem a ver com lei necessariamente, tem a ver com o processo de educação, psicoeducação, da gente se repensar na vida. De eu aprender uma coisa que a gente não aprende, que é pensar no nosso próprio desejo. A gente, especialmente as mulheres, são sempre projetadas no desejo do outro, né? E se constrói no mundo a partir do desejo do outro, da subserviência ao outro. Então, exige da gente um movimento de autocuidado, que a gente também não aprende isso, cuidar da gente. Há sempre essa concepção de que isso é egoísmo, né? Nós precisamos estar em primeiro lugar na nossa existência. Acima de qualquer outra coisa, somos nós. Porque se a gente aprende a cuidar de nós mesmas, a gente cuida bem da outra pessoa de forma generosa, inclusive. Né? Isso, inclusive, é um princípio cristão. Amar ao outro como ama a si mesmo. Então, você não vai amar outra pessoa se você não se ama, sabe? É um princípio cristão de respeito, de autorrespeito, de autocuidado. E tem outra dimensão que é importante. E esse autocuidado, a gente precisa entender que às vezes a gente precisa de ajuda, sim. E nem sempre essa ajuda está dentro da família, porque nem sempre a família, ela te dá condição. A família é promotora de saúde, já falei aqui, mas também de muito adoecimento mental.
né? De muitas limitações. Então, se a gente não tem que ficar idealizando esse modelo de família. Se a gente reconhece que a gente não tem esse suporte, se a gente tem, ótimo. Mas se a gente não tem esse suporte dentro dos nossos espaços familiares, dentro das nossas relações de amizade, a gente tem que buscar outras ajudas. E mesmo com esse suporte, às vezes a gente não consegue enxergar algumas dimensões. Então, a psicologia é muito importante dentro dessa dimensão. Buscar um centro de referência, buscar uma ajuda, se não deseja, porque nem sempre é uma questão de envolvimento com a seara jurídica. Às vezes é uma questão, né, de resolver consigo mesmo suas relações pessoais, e a psicologia tem condição, sim, de dar esse suporte. Então, buscar ajuda e pensar em outra dimensão, que esse suporte e esse romper com esse ciclo da violência, com essas situações, elas nunca acontecem no nível do individual. É muito importante a gente buscar uma rede societária que nos dê suporte, que nos dê acolhimento, de construir relações potentes na vida. Isso é muito importante. É o que a gente primeiro avalia quando a gente está fazendo atendimento, né, com mulheres em situação de violência, é de alimentar essa rede de suporte. Porque, sabe aquela máxima do movimento do ativismo feminista, que ninguém solta a mão, ninguém solta a mão de ninguém? Isso é uma verdade quando a gente fala de violência doméstica, né? As mulheres precisam se sentir protegidas e cuidadas. E as mulheres sabem, a gente sabe fazer isso, né? As mulheres cuidam muito bem umas das outras. Mas o machismo, esse sistema patriarcal, nos coloca numa relação de competitividade contra as mulheres. Essa é uma tecnologia do patriarcado, de nos colocar sempre na relação de competição. É uma estratégia. É uma estratégia que tem muito poder, porque um dos fenômenos da violência, uma das principais ferramentas utilizadas pelos agressores é de isolar socialmente as mulheres. Ela já não fala mais com a família do jeito que falava, ela já não encontra com as amigas do mesmo jeito que encontrava, ela vai se silenciando dentro dos espaços sociais e ela vai perdendo a sua capacidade de conexão social. Isso é muito comum, né? As migrações por amor, muitas vezes muda de cidade, leva para um outro lugar do país, ou de, sei lá, de onde for, e isola essa mulher nas suas relações. E ela fica ali presa dentro daquele modelo familiar, achando que não tem competência, não tem autonomia, não tem força suficiente para sair daquela situação. Medo é a palavra de ordem quando a gente fala sobre violência. Você falou sobre rede, Ivana. Eu queria que você falasse também sobre a rede aqui de Conquista, né? Do que você faz parte. Sim, faço parte. Eu faço parte da União de Mulheres de Vitória da Conquista, que é uma associação que assim, é a mais antiga da cidade, né, de feministas, e que a gente faz um trabalho de acompanhamento mesmo das políticas públicas, de acolher algumas mulheres. A gente tem um espaço em que, com atendimento psicológico, inclusive, eu tenho algumas alunas que contribuem para fazer esse trabalho voluntário de atendimento a mulheres vítimas de violência, mas a gente também ocupa cadeiras no Conselho de Política para as Mulheres, no Conselho de Criança e Adolescente, no conselho voltado, né, a álcool e drogas, enfim, sempre para pensar a condição da mulher dentro dessas políticas públicas. Dentro do Banco do Povo, que é um outro espaço também de incentivo econômico, né, para microempreendedores, e as mulheres são maioria, inclusive é uma ferramenta para romper com o ciclo de violência, então a gente também tem cadeira lá. Enfim, a gente faz esse trabalho, mas a rede, a Vitória da Conquista é uma das redes mais amplas, se não a mais ampla, do Estado, porque a gente tem, né, quase todos os serviços, a gente só não tem que é uma pauta, né, que a gente vem militando nisso há muitos anos, que é de construção de uma casa-abrigo, que a gente ainda não tem, para as mulheres que estão em situação de violência e que precisam de urgência, de uma situação urgente para desaparecer, porque a vida dela está em risco, né? Então, não existe essa casa aqui, a gente tem feito esse trabalho, tem militado para conquistar, mas quando acontece é possível encaminhar para outras casas que existem na Bahia. Então a gente tem uma rede, tem uma DEAN, a gente tem uma vara de violência contra a mulher. Eu costumo chamar assim, porque essa vara mudou de nome. É a Vara pela Paz. Eu não consigo nem memorizar o nome. É a Vara pela Paz no Lar, uma coisa assim. E você perde a dimensão de quem é a vítima nesse processo. Se você, né, tira a relação de paz por violência, quando você muda, né, isso tira as principais
vítimas desse processo. Então, é delicado pensar esse termo, mas enfim, né? E tem a DEAN, como eu já disse, tem um centro de referência, Albertina Vasconcelos, o CRAVE. E eu só não vou ter como passar o número aqui, porque o número está no meu celular e eu estou usando o celular para falar aqui pelo Instagram. 34225, eu não vou lembrar o número. Eu estou com o computador aberto. É a pesquisa aí, o número do centro de referência. Eu nunca memorizo. Eu trabalhei anos em centro de referência, agora eu estou afastada em função do doutorado, mas eu nunca memorizei o número de lá. Eu ocupo minha memória com coisas que eu não preciso, que são mais relevantes, sabe? Número, chave, essas coisas eu esqueço tudo. Não consegue. Então, a gente tem essa rede. Inclusive, o centro de referência é um centro que oferece um serviço psicossocial de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, desde que a mulher se reconheça numa condição de violência, ela não precisa buscar uma delegacia, porque muitas mulheres se sentem desconfortáveis ou não se sentem preparadas ainda para formalizar uma denúncia. E não precisa, porque ela precisa estar fortalecida psicologicamente para dar conta de um processo. Porque o processo, às vezes, ele é muito doloroso, e como eu já disse aqui, às vezes aumenta a situação de violência para ela, né? Então, muitas mulheres procuravam o centro e iam escondidas para o centro de referência. Sim. Ninguém sabia, ela ia escondida para o centro de referência para ter os atendimentos psicológicos, né? Então, é importante dizer que esse atendimento, ele não precisa estar vinculado a nenhuma formalização jurídica de uma denúncia. Desde que ela se sinta numa situação de violência, que é suporte psicossocial, lá tem psicóloga, assistente social, psicólogas, assistente social e advogada. Então, ela consegue ter todas as informações e basta ligar, ela vai ter, né, uma agenda, vai marcar um atendimento com assistente social e vai ter encontros com certa frequência, dependendo da situação, com atendimento psicológico, até se sentir fortalecida, se for o caso, porque tem muitos casos que não precisam nem de denúncia. Violência doméstica, violência psicológica. Muitas não querem denunciar, porque vão se sentir constrangidas, porque sabem que não querem fazer por conta dos filhos, enfim, vários e vários e vários motivos, por conta da família e tudo mais. Então, muitas não querem fazer a denúncia, mas elas conseguem, né, com o atendimento psicológico, criar estratégias para fazer esse enfrentamento. E, além disso, também tem, como eu já disse, o atendimento psicológico. Da Coordenação Municipal de Mulheres, né? O Centro Albertina Vasconcelos faz parte. É um número WhatsApp. Eu acho que é até melhor, né, para as mulheres que não têm aí como ligar. É o 779-8856-5171. Vou repetir, é o 779-8856-5171. E tem o 180 também. Exato. O 180 também direciona para o centro de referência, se for o caso, enfim. E a coordenação de política para as mulheres, ela está vinculada, porque é a coordenação que pensa todas as políticas, então sempre está vinculada à coordenação de política para as mulheres. Bom, acho que é isso, né? Muito obrigada. Depois de vai e volta, a gente conseguiu concluir. Mas concluir não, é um bate-papo, mas queria só agradecer. Foram muitos esclarecimentos, né? Abordamos aí vários pontos, você conseguiu compartilhar um pouco aí de toda essa bagagem que traz pra gente de forma bem clara, bem simples. E eu acredito que o pessoal gostou. Ainda tem muita gente acompanhando. Muito obrigada, gente, por ter permanecido nesse bate-papo. E obrigada a você, Ivana, mais uma vez. Bom, queria agradecer, me colocar à disposição. Acho que eu faço doutorado na UFBA, no Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Mulher, Gênero e Feminismos. E eu sempre aceito, acolho com muito carinho esses convites, especialmente quando tem esse caráter de utilidade pública, porque acho que é uma devolutiva, sabe? De ter recebido a educação. Agora que a gente está em toda essa situação, né? De pandemia e das crises que a gente graves, políticas, e ainda uma crise de saúde que impacta que já era uma crise educacional.
e as posturas das instituições, assim, a UFBA, por exemplo, suspendeu suas atividades por entender que a educação ela tem que ser oferecida para todos, né? Em condições similares, então, preservando a excelência do ensino. Então, é uma forma de devolver também um pouco desse grande... de tantas mulheres incríveis que passaram por minha vida, no processo de formação, o ativismo também, porque o feminismo surge do movimento de base, do movimento de rua, e isso se transforma na teoria, e é um campo de estudo hoje extremamente complexo, porque intercala várias áreas do conhecimento. Então, para mim, é um grande... Queria dizer, né, que é um grande privilégio e assim, com grande prazer que eu faço, o grande prazer que eu tenho em compartilhar um pouco do que eu sei, e a gente vai construindo conhecimento junto, né? É na carne da luta que a gente aprende. Então é isso, né? Se dizer que estou à disposição para outras discussões como essa. E, enfim, estou aqui no meu Instagram pessoal. Então, se alguém tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, se ficou alguma questão que sente vontade de trocar e de repente quer alguma orientação, algo assim, me coloca à disposição, né? Para fazer os encaminhamentos, para acolher, enfim. Eu acho que é importante. E essa sensação de assim, olha, eu posso ir ali que eu consigo ter segurança, sabe? Eu tenho onde ser acolhida, abraçada. E isso é uma das coisas que a gente, quanto mulher, aprende a fazer muito na vida, sem querer estereotipar, obviamente, né? Eu acho que é uma característica muito bonita, né? De coletividade, de acolhimento, que as mulheres sabem fazer por conta de toda essa história. A gente desenvolveu estratégias de proteção e de cuidado, que são muito bonitas e que precisam ser preservadas, né? Que precisa ser um valor social, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. É isso. Obrigada mais uma vez, que permanecemos aí unidas nessa luta e que possamos conversar mais vezes também. Com certeza, com Adorei o certeza. bate-papo. Um Só abraço, querida. respondendo aqui. Um abraço, meu amor. Obrigada. Respondendo aqui, perguntaram se a outra live vai ficar gravada. Eu deixei salvando, espero que sim. Vamos torcer, daqui a pouco a gente confere. Obrigada mais uma vez, Ivana. Um abraço a todos e semana que vem tem mais chá de pimenta. Um beijo, até lá. Adorei, adorei. Parabéns pela iniciativa, Carol. Prazer conhecê-la. A gente não se conhecia, né? Abraço. Tchau, Um tchau. beijo, tchau, tchau. Outro. Obrigada. Nada.